Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mais precisamente sobre a causa da separação dos casais após a morte de um filho. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, vamos ao tema de hoje. Por que os casais se separam após a morte de um filho na visão espiritualista? A morte de um filho é um grande trauma na vida dos pais. É um dos maiores sofrimentos que uma pessoa consegue suportar nesta vida. Saber que nunca mais nesta vida poderá ver, ouvir, sentir e abraçar uma pessoa tão querida é motivo de sofrimento, frustração e revolta nos primeiros tempos. Depois, caso o luto ocorra de forma natural, a pessoa se conforma e o sofrimento é substituído paulatinamente por uma saudade gostosa, pelas lembranças dos bons momentos e pela esperança do reencontro para quem acredita na sobrevivência do espírito após a morte do corpo. Para quem não acredita, a certeza do esquecimento eterno, no nada, é o fim do sofrimento da perda. Ou seja, para o espiritualista, para quem acredita na espiritualidade, a consolação é o reencontro, a certeza do reencontro com esse ser tão amado. Já para quem não acredita na espiritualidade, para quem é materialista, também a certeza de que não há nada após a morte, é a certeza de que o sofrimento terminará um dia, e no esquecimento eterno. No entanto, a perda normalmente não é sentida e processada da mesma forma entre o casal. Aquele que permanece em sofrimento e revolta inútil fica preso ao passado, enquanto o outro, após algum tempo, quer seguir a vida olhando para o presente e para o futuro. Ou seja, a perda não é processada pelo casal da mesma forma, normalmente. Então, quem se apega ao passado, e as coisas terríveis que aconteceram, ele fica paralisado, enquanto o outro tenta e trabalha para prosseguir a sua vida normalmente. Além disso, a pessoa em um luto difícil assume a posição de vítima, reclamando e se lamentando continuamente, criando um ambiente praticamente insuportável no lar. A pessoa pensa que a sua inconformação e desespero é uma prova de amor, mas não é. A inconformação e o desespero é uma forma de apego e de posse. Seu ser querido está livre e, quem sabe, o seu desencarne foi um livramento de muito sofrimento para ele e para todos. Não conhecemos o futuro e o que nos aguarda. Um exemplo é que todos nós podemos trazer problemas genéticos que se apresentam em uma determinada idade. Nós não conhecemos o futuro. Muitas vezes, Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro, quer dizer que conhece tudo, muitas vezes Ele nos livra de alguma coisa que poderia nos acontecer e nos causar muito sofrimento no futuro. Cada caso é um caso. No entanto, Deus sabe o que é melhor para todos nós. A morte não é o fim, assim como o nascimento não é o começo. Tudo é continuidade em um caminho sem fim. Ou seja, o nascimento não é um começo, é uma continuidade da vida espiritual, certo? Assim como a morte não é o fim, Você volta para a pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, e continua naturalmente a sua evolução.
Agora, todos esses problemas já mencionados pelo luto difícil é só no aspecto físico e mental. Quando partimos para o aspecto espiritual, é aí que a coisa se complica, né? Temos falado agora só do aspecto físico e mental, ou seja, do aspecto material. Mas agora que nós vamos abordar, né, a questão sobre o ponto de vista da espiritualidade. A pessoa em um luto difícil perturba as pessoas próximas e ao próprio desencarnado, pois entre esta pessoa e o encarnado existe uma ligação muito forte que atravessa qualquer distância, rompendo inclusive a barreira dimensional entre a dimensão física e a dimensão espiritual. Ou seja, né, existe, ainda mais em questão de pais e filhos, né, existe uma ligação muito forte e essa ligação permanece após o desencarne, né? Os pensamentos deles nos afetando e os nossos pensamentos afetando também da mesma forma. As emissões contínuas de pensamentos e emoções negativas, de sofrimento e revolta, agem como um grande farol, atraindo toda a sorte de espíritos sofredores e revoltados, pela similitude de vibração e frequência. Atrai também os espíritos vampiros de energia, espíritos oportunistas e inimigos astrais, que se aproveitam da brecha para o assédio. Ou seja, em estado de perturbação, né, a pessoa diminui a sua vibração, diminui a sua frequência e a frequência do lar, afetando o seu parceiro, né, e a convivência do casal. O desencarnado sente os efeitos dessa negatividade e é atingido em cheio se estiver no umbral, o que aumenta a sua perturbação e o atrai ao lar, ao antigo lar. Ou seja, se o ser desencarnado estiver no umbral, em estado de perturbações, essas vibrações negativas o atingem em cheio. Se ele estiver num posto de socorro ou em uma colônia, né, devido às defesas psíquicas que existem nesses locais, né, ele será atingido de forma bem mais branda. Mas, de qualquer forma, né, ele sentirá os efeitos dessa negatividade vibrada com o pensamento voltado a ele. Essa aproximação do encarnado e do desencarnado, estando ambos perturbados, causa diversos males a ambos. Isso é o que se chama popularmente de encosto. Ou seja, encosto é um parente, normalmente é um parente, uma pessoa querida, que é atraída para junto de nós, né? Em vez de seguir o seu caminho espiritual, né, ele vem para casa ou fica próximo às pessoas que ele ama, né? E isso causa grandes transtornos e problemas. Assim, aquele lar se transforma em um ambiente carregado de energias negativas, que perturbam o casal, provocando discórdias e desentendimentos, tornando a convivência insuportável. Não temos no Brasil uma pesquisa sobre o número de casais que se separam após a morte de um filho, mas existem evidências de que esse número é muito grande. Segundo pesquisas nos Estados Unidos, a taxa de separação de casais após a morte de um filho é de 80%. Acredito que o Brasil não fica muito abaixo desse percentual, ou seja, é uma taxa muito alta. Quando eu tive a intuição de fazer esse vídeo, eu tive essa curiosidade de pesquisar, né? Eu não encontrei pesquisas no Brasil sobre isso, mas encontrei pesquisas dos Estados Unidos, né, que chegaram a esse número, né? Que 80% dos casais se separam após a morte de um filho. No Brasil, com certeza, não é muito diferente. É preciso que as pessoas aprendam a lidar com a realidade da vida. Acontecimentos graves, como a desencarnação de pais e filhos, ainda mais por causas naturais, normalmente está no planejamento reencarnatório de todos os envolvidos. E foi aceito por todos, mesmo que não se lembrem durante a encarnação. Ou seja, fatos graves e marcantes, como nascimento e morte, já estão previstos na espiritualidade, né? Isso não quer dizer que essa morte não possa ser
prorrogada ou antecipada, né? Mas isso é muito complicado. Normalmente, né, esses prazos se cumprem. Muitas vezes pressentimos esses acontecimentos, outras vezes não, conforme a sensibilidade de cada um e a utilidade desta revelação. Ou seja, muitas vezes essa revelação antecipada é útil para preparar a pessoa, outras vezes não, né? Outras vezes essa premonição, né, pode causar diversos problemas, né, para o encarnado, né, e para aquele que vai desencarnar. Devemos compreender e aceitar que não temos o controle do planejamento encarnatório estando encarnados. Este planejamento já foi feito e aceito previamente, respeitando o livre-arbítrio do espírito, que após a reencarnação não pode simplesmente mudar de ideia. Ou seja, foi feito, né, todo um planejamento, foi combinado com todos os envolvidos, com todos os familiares, né? O corpo foi feito para aquele espírito, e depois de encarnado ele não pode simplesmente virar a mesa e jogar tudo para o ar. Não é verdade? Ele teve o livre-arbítrio de decidir e de aceitar. Certo? Uma vez aceito, ele não tem como voltar atrás. Não sem responder por tudo, né? No caso aí, se a pessoa se matar, por exemplo, ela vai responder por isso. Outra coisa, tanto o nascimento quanto a desencarnação fazem parte da evolução espiritual e acontecem no momento certo, não nos cabendo contestar esses eventos pela nossa perspectiva limitada, estando nós, como espíritos encarnados, em uma prisão, em um corpo material. Ou seja, não podemos contestar, né, esses eventos, né, importantes da nossa vida. Né? Por quê? Porque aqui, quando encarnados, nós não temos a visão do todo. Né? Nossa perspectiva é muito limitada. Depois de encarnado, não adianta se arrepender das decisões tomadas no mundo espiritual. Somente espíritos em grande sofrimento e espíritos missionários com o objetivo de ajudar a humanidade ou seres queridos reencarnam de boa vontade. Os espíritos normalmente reencarnam com o objetivo de evoluir, não porque sentem prazer, mas porque precisam. Espírito nenhum quer vir para o umbral. Outros encarnados, obrigados pelos mentores a encarnar, né, como exílio ou prisão, porque também os ajudam a evoluir. Quer dizer que a encarnação, o espírito vem, reencarna, né, porque precisa. Né? É como você vai para o trabalho porque precisa. Né? Mas se você pudesse, você ficaria tranquilo, fazendo o que bem entendesse, né? Livre. Né? Assim mesmo é o espírito. Ele não reencarna por prazer, ele reencarna por necessidade, ok? Porque precisa evoluir. O que eu estou querendo dizer é que para o espírito a morte do corpo físico é uma libertação. É como um astronauta que tira seu traje espacial e pode se movimentar livremente e sem limitações. Voltando atrás, aquele último parágrafo que não ficou bem entendido, é o seguinte. Existem espíritos, né, tão voltados ao mal, causando tantos problemas no mundo espiritual, né, que ele é obrigado a reencarnar. Okay? Isso é chamada reencarnação compulsória. Neste caso, ele não tem escolha. Né? Não é que ele não tenha livre-arbítrio. Ele teve o livre-arbítrio de praticar quantas maldades que ele quis. Certo? Agora ele tem a obrigação de colher o que ele plantou e de, né, responder pelos seus crimes. Muito bem. O nosso ser amado, quando desencarna, ele se sente livre. Só o que pode perturbá-lo é a saudade e o sofrimento dos seres queridos que ficaram na Terra. Mas essa perturbação, com o tempo, se acaba, quando ele percebe, né, a vida física sob nova perspectiva, compreende que a missão dos seus entes queridos ainda não terminou,
compreende que o tempo na espiritualidade é diferente. André Luiz passou 8 anos no umbral sem perceber. Quando voltou ao seu antigo lar, muito tempo já havia se passado. Ele passou por grandes perturbações no umbral. Ele passou lá 8 anos sem perceber. Okay? É totalmente estado de alienação. Portanto, para o seu ser amado que está consciente e adaptado ao mundo espiritual, o tempo de espera para o reencontro será breve. O tempo passa bem mais rápido no mundo espiritual. Portanto, a espera dele do reencontro, a espera dele do reencontro será mais breve do que a sua. E ele sabe disso. Para você, parece que fará, que demora muito tempo. Para ele não, para ele vai ser bem rápido. Além disso, com o tempo, os pensamentos e emoções negativas de sofrimento e revolta dos parentes encarnados diminuem, assim diminuindo os pensamentos e as emoções perturbadas que chegam a ele provenientes do mundo material. Em resumo, a separação de casais após a perda de um filho é bastante comum e quase sempre inevitável. O importante é que a vida continua e o reencontro com os entes queridos que partiram antes de nós é certo. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês a terem assistido a este vídeo e participado do nosso canal. E peço a Deus que ilumine, abençoe a todos nós, que guie nossos caminhos, nos dê paz, saúde, felicidade, equilíbrio, esperança, felicidade, prosperidade, que é o que nós necessitamos para cumprir a missão nessa encarnação e continuar a nossa evolução. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!